graça e a paz, eu quero te convidar a acompanhar mais uma meditação na palavra do Senhor Jesus. O texto base para a nossa meditação encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos de número 25 a 30. É um texto muito conhecido de todos. Eu quero meditar com você no convite mais importante já feito na história. É o convite de Cristo Jesus. No verso de número 28 ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Para ficar mais fácil de você compreender e de acompanhar esta mensagem, sem que ela fique cansativa ou que esse vídeo fique muito extenso, essa reflexão será dividida em 2 vídeos. Hoje nós meditaremos nos versos de número 25 a 28, na parte A, que descrevem a oração de Cristo Jesus diante de um ambiente de rejeição, de hostilidade, de dureza de coração e do seu convite gracioso a todos nós. No próximo vídeo, nós meditaremos então nos versos 28 a 30, que narram as condições ou as etapas envolvidas no convite de Cristo para desfrutarmos da promessa contida no convite. Porém, eu quero reforçar a importância de você acompanhar as 2 reflexões para uma melhor compreensão da mensagem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Nós estamos diante de um texto em que Jesus fala a 2 públicos distintos, a 2 destinatários. Primeiramente, ele fala com Deus o Pai, ele fala com o Pai, e em seguida ele fala aos seus discípulos. Para uma melhor compreensão do contexto que envolve esse convite, eu quero te desafiar a depois ler e a meditar com calma nos capítulos de número 9, 10 e 11 aqui do Evangelho de Mateus. Antes de ler o texto, ou mesmo rapidamente falar do seu contexto, eu quero te fazer algumas perguntas. Quem você convidaria hoje para estar próximo a você, para um momento de comunhão, de troca, para construção sólida, verdadeira e íntima de amizade? Mateus nos mostra aqui, de um lado, o amor de Jesus para com os perdidos, e do outro, a dureza de coração, a hostilidade, a incredulidade de boa parte das pessoas daquela sociedade. No capítulo de número 9, a partir do verso número 35, ele descreve que Jesus ele ia passando de cidade em cidade, povoado em povoado, aldeia em aldeias, pelas sinagogas, e que ele ia pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E que ao ver as multidões, ele sentiu compaixão delas, porque ele percebeu que elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Lá no verso número 37, ele diz para os discípulos que a seara é muito grande e que os trabalhadores são poucos. Então ele os desafia: peçam ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. O Mateus vai narrar então no capítulo de número 10 que Jesus, movido por essa compaixão pelas pessoas, ele prepara e ele comissiona e ele envia os seus discípulos então na sua primeira viagem missionária. No capítulo de número 11, Mateus nos mostra que Cristo prossegue ensinando, pregando, operando muitos milagres nas cidades da Galileia. Mas muitas pessoas não creem nele. E para complicar a situação, os religiosos da época passam a criticar Jesus por se relacionar com os excluídos e com as pessoas socialmente inaceitáveis, chamando-o de amigo de pecadores. Mateus relata ainda que neste mesmo tempo o João Batista, o mensageiro que veio à frente de Cristo, ele está preso e em breve ele seria executado. Lá nos versos de número 16 a 19, aqui do capítulo de número 11, Mateus nos diz que Jesus descreve aquela geração como que de pessoas que se comportavam como crianças birrentas, que se recusavam a ouvir a repreensão e a correção. E por causa desse comportamento deles, Cristo profere uma mensagem de juízo contra aquelas cidades incrédulas. Mateus 11, dos versos 20 a 24. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você percebe a semelhança da sociedade dos dias de Jesus com da geração atual?
é extremamente importante você entender o porquê de eu chamar a sua atenção para as semelhanças entre a geração atual e a geração que passou. Eu tenho me deparado com um grupo expressivo de pessoas que, diante da dureza de coração, diante da hostilidade, da incredulidade, da maldade, da corrupção, da violência, de tantas outras coisas ruins que acontecem à nossa volta, que tem se deixado abater, angustiar, afligir. Alguns focando apenas nas circunstâncias, nos comportamentos e reações dos indivíduos à nossa volta, chegam a declarar que este mundo não tem mais jeito. Veja, a palavra do Senhor também declara que este mundo jaz do maligno. Mas o mundo a que a palavra se refere é o sistema caído, corrompido, influenciado pela maldade por causa do pecado. Mas ele nos aponta uma solução, ele nos aponta uma resposta, ele nos aponta um caminho, ele nos aponta uma saída. E aqui novamente eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos aprender com Jesus, e Jesus aqui ele nos ensina no texto a como lidar com o caos e os efeitos do pecado à nossa volta. Note que após proferir a sua mensagem de juízo, o Senhor faz uma oração ao Pai. Acompanhe comigo versos de número 25 a 27. Ele diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio de meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. O evangelista João, ele nos mostra lá no capítulo de número 7 do Evangelho de João, principalmente ali nos versos 15 e 49, que a mentalidade dos religiosos, dos grandes de Israel naquela época, era guiada pelo sistema de pureza. E eles afirmavam que os pobres, eles já estavam condenados por antecipação, pois pelo fato de não conhecerem a lei, eles tornavam-se malditos. Essa era a mentalidade. E aí, em sua oração aqui agora, Jesus inverte a ideia tradicional judaica de que a sabedoria está escondida e que é revelada apenas a um grupo especial de sábios. Veja que em sua oração, Cristo fala de um grupo de pessoas que baseiam suas vidas apenas numa perspectiva terrena. E, consequentemente a isso, eles se opõem às verdades de Deus, dizendo-se sábias, só que elas tornam-se loucas por se recusarem a buscar compreender os preceitos de Deus. Um grupo que, apesar de sábio e de culto aos seus próprios olhos, não se submetiam à vontade revelada, à vontade explicada, à vontade ensinada do Senhor Jesus, demonstrando com isso o nível de imaturidade espiritual entre aqueles que se consideravam os justos, os espirituais, por basearem a sua posição em seu rigoroso segmento de rituais, de leis, de aparências externas. E o que era o pior na situação? Com esta atitude, eles demonstravam uma ignorância deliberada, uma vez que os que agiam assim o faziam não por uma incapacidade intelectual, mas por uma questão de vontade própria. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, verso de número 21, há uma exortação que aqueles homens conheciam e que eles negligenciavam. O texto diz lá: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. A incredulidade daqueles líderes religiosos era intencional, era presunçosa e autossuficiente. No entanto, veja como que o Senhor inicia a sua oração aqui no verso de número 25. Ele diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Perceba que mesmo diante de uma rejeição,
ele louva a Deus porque Deus tinha um plano de salvação para todos aqueles que nele, Cristo Jesus, se refugiam. E este plano triunfará, e aqui está a primeira lição da nossa meditação aqui, desse convite gracioso e dessa oração de Jesus. Deus tem um plano de salvação para todos aqueles que nele creem. Deus tem um plano de livramento para o homem que está atolado nos seus delitos e pecados e que por si só não conseguem encontrar uma saída ou uma solução que tranquilize a sua alma. A carta aos Romanos nos dá uma aula sobre o plano de salvação. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, não há um que possa dizer, eu não tenho pecado. E lá no capítulo de número 6, no verso de número 23, Romanos nos diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, Cristo é o nosso refúgio. Romanos 5, 8, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, Ele quitou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, verso 14 nos diz que Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, que Ele removeu e cravou, pregou-a na cruz do Calvário. E para fechar essa aula sobre o plano de salvação, Romanos 10, a partir do verso número 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais, jamais será envergonhado. Ou seja, é necessário um relacionamento, é necessário uma comunhão com o Senhor, que resultará num novo estilo de vida. Perceba que toda iniciativa da redenção é dele, é de Cristo Jesus. E ele jamais nos desamparará. Veja a parte A aqui do verso de número 27, Jesus diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O que ele quer nos dizer com isso? Que ele tem tudo o que o pecador precisa para ser perdoado, para ser transformado, para ser moldado a uma nova pessoa, uma nova maneira de viver. Veja ainda a parte final do verso de número 27, porque ele diz assim, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ao fazer essas declarações, Jesus estava invertendo a ordem do pensamento vigente de sua época, não apenas convidando a todos e todas, mas privilegiando os pequeninos, entre eles os não instruídos, as mulheres, os trabalhadores rurais, os pescadores, os pobres. E aqui novamente eu quero chamar a sua atenção. Muitas vezes nós achamos que a misericórdia de Deus ela é revelada apenas às pessoas dignas. E a palavra do Senhor nos mostra que a graça de Deus ela age onde o Senhor Deus quiser. E aqueles que tiverem fé e o buscarem de coração, com um coração sincero, serão então transformados, saciados, alimentados e cuidados por Cristo Jesus. Essa oração de Cristo, apesar de curta, ela nos ensina, entre outras coisas, que quem quiser conhecer o Pai, precisa conhecer o Filho. Quem quiser ir a Deus, precisa ir a Jesus. Veja, o verso de número 27 diz exatamente isso, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Preste atenção nisso, meus queridos ouvintes. Deus, o Pai, estabeleceu um plano perfeito de salvação, mas Cristo Jesus é que é o executor, Ele é o mediador deste plano. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso número 6, ele afirma, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Jesus nós conhecemos a Deus, não só pelo nosso intelecto, pela nossa mente, mas pelas experiências, pelo coração, pela fé. Não é interessante, ao mesmo tempo maravilhoso e desafiador saber que Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que formou o homem do pó da terra e que soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando o homem um ser vivente, o mesmo que pode medir o universo com a palma da mão, ele afirma que homem algum pode conhecer os seus caminhos,
a não ser por meio da pessoa de seu Filho, Cristo Jesus. Portanto, a coisa mais importante na vida é conhecer a Jesus, pois conhecemos o próprio Deus. E aqui está a segunda lição para nós hoje, nessa reflexão da oração e do convite de Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. Perceba que a lição aqui não é ser um religioso ou um frequentador de igreja. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, verso 3, ele nos ensina uma maneira diferente de conhecer o Senhor. O convite formulado lá não é para um evento específico, único, mas é para uma prática contínua. O texto diz lá: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta nos convida a embarcar num constante processo de conhecimento da pessoa de Cristo. O segredo aqui consiste em diariamente nos voltarmos ao Senhor Deus, a sua palavra e a oração. Na oração, peça a Deus o Pai que Ele o ajude, acima de tudo, a conhecer a Jesus. E o Espírito Santo irá te conduzir neste processo. Nós fomos criados por Deus para uma comunhão eterna, profunda e íntima com Ele. Conhecer Deus é fruto de uma jornada de profundo relacionamento, sem ser baseado apenas naquilo que Ele pode nos dar ou fazer conhecer, mas pelo que Ele é. Portanto, meu amigo, volte-se para o Filho, que é o revelador do Deus invisível. Ele é o Logos de Deus, Ele é a expressão exata do Deus invisível. Logo após orar, o Senhor Jesus faz então o convite que tem ecoado em todos os lugares e em todas as gerações. Acompanhe comigo o verso de número 28. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Preste atenção. Perceba que enquanto a maioria de nós, em momentos como os que Jesus estava enfrentando, só consegue focar na oposição, na dureza de coração, na hostilidade das pessoas, Cristo Jesus enxerga diante de si pessoas esgotadas e exaustas. Preste atenção no público-alvo do convite de Jesus. Quem são os convidados? Os cansados e os sobrecarregados. Não apenas os cansados fisicamente, mas os cansados e sobrecarregados emocionalmente e espiritualmente. Cansados e sobrecarregados, por um lado, por causa do pecado e de suas consequências. Por outro lado, por causa das questões diárias da vida, que tendem a nos sugar e ainda pelas pesadas regras impostas pelos doutores da lei da época, é o que o texto vai nos dizer, que colocavam sobre os ombros daquele povo uma carga pesada que nem eles próprios podiam carregar, provocando então ansiedade, estresse, amargura, culpa. Agora veja o convite de Cristo aos cansados e sobrecarregados pelo pecado, pela culpa, pela dor, pela vergonha, pela acusação, pelo estresse da vida, pelo peso da lei, se estendia a todas as pessoas daquela sociedade, todas as pessoas. Pescadores, camponeses, mestres, membros do sinédrio, viúvas, médicos, políticos, publicanos, samaritanos, ladrões, meretrizes, adúlteros, enfim. E o seu convite, ele foi aberto e direcionado a todos. Jesus chamou todo tipo de pessoas à fé e ao arrependimento. Ao destinar o convite aos cansados e sobrecarregados, Cristo estava declarando que ninguém está desqualificado a recebê-lo, por causa de alguma fraqueza ou por achar-se excluído ou indigno, seja pela sua condição social ou pela sua cultura, por ser rico ou pobre, por ser pós-doutor em alguma área ou nunca ter frequentado uma sala de aula, por ser um religioso ou nunca ter entrado num templo. E aqui está a terceira lição da nossa reflexão, da sua oração e do seu convite. O convite de Cristo é ilimitado e universal. Se você der uma olhada em toda a Escritura, em especial nos Evangelhos, você irá perceber que Cristo veio salvar exatamente os desqualificados, os fracos, os incapazes,
Porém, eu quero novamente chamar a sua atenção, eu preciso chamar a sua atenção para o fato de que, em oposição ao convite de Cristo, vários outros convites tentam nos atrair. Um dos mais perigosos convites que diariamente tem seduzido a muitos é o de ser neutro em relação à salvação. Muitas pessoas, por aceitar esse convite, são levadas a acreditar que desde que se empenhem para fazer o bem, desde que sejam honestas nos seus negócios, desde que não se esforcem para não prejudicar ninguém, que aí elas não precisam mais se preocupar com a salvação. Outros são convidados a acreditar que através de obras e de caridade estão desenvolvendo a sua salvação. Há ainda o convite extremamente danoso, perigoso, a uma religiosidade antropocêntrica, que infelizmente temos visto crescer através de igrejas, cultos, teologias centradas no homem. Este convite leva os indivíduos a cultuarem a si mesmos e não a pessoa do Senhor Deus. No ambiente litúrgico desses lugares, os cânticos, as orações, as pregações, elas até falam sobre Deus, mas o centro, o foco é o homem. Normalmente o culto nesses ambientes eles se tornam antropocêntricos quando o ensino e a teologia não lidam de maneira séria com o pecado. Quando as pessoas rejeitam a verdade e passam a fazer as coisas para agradar a homens e não a Deus. São vários os convites que tentam ser mais atrativos do que o convite de Cristo. Poderíamos falar a respeito dos mesmos aqui por horas, mas eu quero me ater apenas a mais um antes de fecharmos esse ponto. É o convite que lhe permite enxergar de fato a sua situação de pecador, de homem caído, de alguém que precisa de um conserto, mas que diz que primeiro você tem que se esforçar e que por seu próprio mérito, por seu próprio esforço, você então vai se tornar apto a ser aceito por Cristo. E aqui eu quero novamente chamar a sua atenção. A palavra do Senhor nos ensina que não basta ser bom, não basta seguir a justiça, não basta ser honesto, não basta praticar a caridade. Todas essas coisas são extremamente importantes e valiosas na vida de um cristão. Mas na perspectiva da eternidade, praticá-las sem uma relação íntima com Cristo as torna em vão. A Bíblia nos diz que todo convite que tenta se colocar no lugar do convite de Cristo Jesus leva à morte. Provérbios capítulo 14, verso de número 12. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. O vinde a mim aqui de Cristo Jesus é um convite para você acompanhá-lo, para andar com ele, para estar ao lado dele. Este convite não está vinculado a uma ação física, motora, mas a um processo de mente, a um processo espiritual. É se mover em direção a Cristo Jesus por meio da fé, reconhecendo que só Ele é capaz de lhe conceder a salvação, o perdão, a libertação de toda sorte de pecados, de vícios e de cargas impostas pelo sistema que se opõe à vontade de Deus. Vir a Cristo inclui arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, vir a Cristo é o primeiro efeito da regeneração. E veja, Ele, Cristo Jesus, oferece o alívio do perdão dos pecados aos que vêm a Ele pela fé. Não sei quantas ou quais são as suas aflições, mas eu quero que você saiba que sejam elas quais forem, o convite de Jesus se estende a você. O seu convite continua ecoando hoje. Você está cansado? Você está esgotado? Você está desanimado na fé? Ele diz a você: venha a mim e eu restaurarei a sua vida. E aqui está a quarta lição da nossa meditação nesse convite de Jesus. O convite de Cristo é para ser aceito agora, porque a necessidade de salvação ela é urgente. O único tempo que nós temos e que pertence a nós é o agora, é o hoje. O hoje é o tempo de Deus para a sua vida, meu amigo. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não baseie a sua vida no dia de amanhã, porque você não sabe o que ele irá produzir. Note que o convite de Cristo Jesus para nós é: vinde a mim, ou seja, uma vez que o seu convite nos alegra, uma vez que sua graça e misericórdia aquecem os nossos corações, nós precisamos sair do nosso estado de acomodação e ir ao encontro de Cristo Jesus. Preste atenção, a iniciativa do convite é dele,
mas o da aproximação é nossa. Cabe a cada um de nós aceitar ou não o seu convite. Perceba que eu estou constantemente afirmando que essa decisão é nossa e não como alguns pensam que essa decisão é dos incrédulos ou daqueles que nunca tiveram uma experiência com Cristo Jesus. Eu volto a afirmar que esse convite de Jesus é para todos, os que serão atraídos a Ele e os que já foram atraídos a Ele. Não importa o tempo de experiência ou de caminhada que você tem com Cristo Jesus, se 10, 20 ou 50 anos de conversão. Este convite é semelhante ao que está registrado lá em Mateus capítulo 16, verso 24 e que se repete em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é uma decisão que teremos que tomar diariamente enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. O vinde de Jesus também é semelhante à declaração que eu acabei de citar, por nos apresentar um processo de transformação e de mudança na vida de todos aqueles que aceitam o convite de Jesus. Juntamente ao convite de Jesus, Ele nos faz uma promessa. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E aí Ele promete: e eu lhes darei descanso. Numa outra versão, eu vos aliviarei. Ele nos apresenta a promessa de descanso, de alívio e as condições, ou seja, as etapas do processo. Porque no verso de número 29, Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, como eu disse no início desse vídeo, por uma questão de tempo, para que esse vídeo não ficasse muito extenso e cansativo, nós meditaremos na promessa e nas condições, ou seja, nas etapas do processo, para desfrutarmos da promessa no nosso próximo vídeo. Eu quero finalizar o vídeo de hoje te desafiando novamente a ler e a meditar nos capítulos de número 9, 10 e 11 do Evangelho de Mateus. A orar pedindo para que o Espírito Santo ministre o seu coração e o prepare para receber a palavra do Senhor, levando as mudanças necessárias em sua vida. Enquanto você se prepara em oração e estudo da palavra para o nosso próximo encontro, lembre-se das palavras de Cristo Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso número 37. O que vem a mim, jamais lançarei fora. Lembre-se do que está escrito lá em Romanos 10, 11. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. A minha expectativa é a de que o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado e do juízo, venha sobre cada pessoa que assistir a essa mensagem, despertando-os a Cristo. O mesmo Jesus que declarou aqui no verso de número 27, na parte B, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar, também afirmou lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45, na parte B, que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a Ele. Ele nunca quebrou uma promessa. Ele te convida hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, cheio das expectativas de Deus. Aceite o convite de Jesus. Amém? Forte abraço.